Este vídeo é uma parceria entre os canais Livrariando e Universo Antares. Quenta Silmarillion, de Fëanor e de Melkor desacorrentado. As terras imortais de Valinor testemunharam o apogeu dos elfos quando os três clãs, enfim, se reuniram. Vanyar, Noldor e Teleri desenvolveram suas habilidades alcançando o máximo de seu potencial. Foi Rúmil quem elaborou os primeiros símbolos do alfabeto élfico, o Quenya. Vivia em Tirion, a cidade dos elfos, e era Noldorin. E por lá, o rei dos Noldor, Finwë, viveu com sua esposa Miriel, também chamada Círinde. Tiveram um filho chamado Fëanor, Fëanor Curufingwë. Porém, a gestação não foi nada suave. Nunca mais hei de dar à luz um filho, pois a força que eu poderia nutrir a vida de muitos passou a Fëanor. O rei dos Noldor ficou triste, pois queria que muitos de seus filhos povoassem Aman, o reino abençoado. Finwë, vendo a esposa enferma, disse: De certo, a cura em Aman, aqui todo cansaço pode achar repouso. Não vendo melhora, resolveu pedir conselho a Manwë, rei dos Valar, que convocou Irmo, Vala que habita em Lórien, para cuidar de Finwë. Vale da lembrança de que Irmo Lórien não era perito na cura, mas sua esposa, Sté, que cuidaria da rainha dos Noldor. Despedindo-se de seu marido e filho, Miriel Círinde lamentou. É de fato coisa infeliz, e eu choraria se não estivesse tão cansada. Mas me considera sem culpa nisso e em tudo que possa vir depois. Nos jardins de Lórien, ela descansou e nunca mais despertou. Finwë ficou inconsolável. Tamanha era sua tristeza, que toda aventura dos Eldar pode ter raízes no seu comportamento nos dias que se seguiram. Todo o amor de seu coração agora era depositado exclusivamente em Fëanor. E este se mostrou prodigioso, tanto quanto teimoso e de difícil convívio. Era o mais habilidoso de seus pares. A própria língua, que Rúmil esboçou, ganhou contornos definitivos na mente aguçada de Fëanor Curufingwë. Foi nesse tempo que desenvolveu e aprimorou a criação de gemas maiores e mais brilhantes que as que eram encontradas na natureza. E esse engenho o cativou, de modo que nada fazia parar. Estava sempre desenvolvendo suas habilidades e criando tanto para ornar quanto para a utilidade. Aprendeu muito de Martan, principalmente sobre como trabalhar metal e pedra, e desposou Nerdanel, a filha de seu mestre, gerando 7 filhos. Ela era uma elfa decidida, mas paciente. Diferente de seu marido, procurava entender e não dominar as mentes. Amansou o ímpeto de Fëanor, pelo menos por um tempo, mas o fogo do coração do príncipe dos Noldor era indomável e incontrolável, e custou-lhes o casamento, de modo que eles se afastaram. Já o rei dos Noldor viu-se na posição de superar seu luto e encontrou nos braços de Indis, bela da raça dos Vanyar, alento. Indis era parente do próprio rei de todos os elfos, Ingwë, e o amor de Finwë por Indis levantou ânimo. Porém, é certo que ele jamais se esqueceu de Miriel, e o rebento desse amor passado era manifesto em Fëanor, que recebia a maior parte dos seus pensamentos. Indis deu à luz a 2 filhos, Fingolfin e Finarfin. Novamente, não se preocupem, esses nomes serão tratados à exaustão nas histórias, e logo você se acostuma. Antes disso, Fëanor era o típico filho único mimado, e quando o pai se casou novamente e teve outros irmãos, é possível que ver o amor do pai dividido o incomodou. Conta-nos o Quenta Silmarillion que ele os evitava, preferindo explorar as terras imortais ou se ocupar dos ofícios que encontrava prazer. E toda desgraça que se sucedeu, como foi dito, tem raízes nesse lar dividido no topo da hierarquia dos Noldor, o que é bem triste. Enquanto toda a trama dos Noldor se desenvolvia, o tempo passou.
3 eras. Não nos é relatado quanto tempo, em anos, isso representou. Sabemos apenas que foi o suficiente para a pena de Melkor ter se cumprido. O Vala passou todo esse tempo sozinho, aprisionado nos salões de mandos. Findado o tempo de sua condenação, ele é levado novamente para ser julgado. No caminho, ele percebe como o reino abençoado se desenvolveu. Ele vê a alegria dos filhos de Ilúvatar por todo o canto. E como tudo aquilo engrandece a majestade do domínio dos Valar e de seu reinado. Secretamente, ele não suporta não ser o centro de todos os agradecimentos e honras. Mas, ardiloso, mantém essa raiva contida. Diante dos Valar, humilha-se, pedindo perdão e oferecendo-se para contribuir no maravilhoso progresso da criação. Manwë, que nos desígnios iniciais de Ilúvatar era irmão de Melkor, acredita que há bondade e boa intenção nele, até mesmo porque essa ardilosidade de Melkor é coisa estranha ao seu próprio ser. Só que nem todos caem na conversinha de Melkor. Mandos, por exemplo, não intercedeu por ele. É intrigante como Melkor tem boa lábia. Ele pede para ser considerado o menor dentre os seres viventes e oferece seus conselhos e habilidades em prol de todos. Muita coisa boa veio disso, e havia proveito tanto aos elfos quanto aos próprios Valar. Inicialmente, Manwë, por cautela, o deixou restrito aos portões de Valmar, a cidade dos Valar. Mas com o tempo, vendo que seus conselhos eram bons e seu empenho era genuíno, liberou o portão afora. Como dito, nem todos confiaram nele. Lembram-se de Tulkas. O que é dito é que era só sorrisos e demorava a ficar nervoso, mas quando ficava, sua ira demorava a passar. E estamos falando de 3 eras, e ele ainda estava bravo. Ulmo, também, não caiu nem por um segundo no teatro de Melkor. Mas a ordem de Manwë era clara e direta, e nenhum Valar ousou se rebelar, pois iriam se tornar o que combatiam, o próprio rebelde Melkor. Quanto à relação de Melkor com os elfos, é preciso lembrar que o Vala os odiava muito. Com os Vanyar, tinha pouca relação, pois havia uma desconfiança irremediável entre eles. Considerava os Teleri de pouca importância, afastado de seus propósitos, e neles tinha pouco interesse. Mas os Noldor eram ávidos artífices, criadores e construtores criativos, e tinham algum proveito mútuo na relação. O que Melkor espalhou é que até as criações sublimes do lendário Fëanor tiveram seu dedo em instrução, o que não passava de uma grande mentira. Fëanor não seguia conselho de ninguém, o que é uma pena. O Noldorin trabalhava sozinho e, se muito, era aconselhado apenas por sua esposa Nerdanel. O capítulo chega ao fim e também nosso vídeo. Considere se inscrever no canal e compartilhar com quem você sabe que gosta do Silmarillion. Até a próxima!